Vamos aqui compartilhar a tela. Espero que me estejam a ouvir bem. Epá, se o seminário anterior eu considero minimamente importante para ter justificado escolher o tema para vocês pela sua visão transversal e integradora que eu falei, eu este tema ainda acho mais importante. Não só porque se insere em cheio neste bloco que estamos a estudar, que é metabolismo das gorduras, além dos prótons, como porque é grave, os médicos estão a sair do curso, muitas vezes, sem a menor informação sobre tecido adiposo. A maioria dos médicos sai dos cursos medicinais, sabe que o tecido adiposo é um armazém de lipogênese, lipólise, lipólise, lipogênese. Ninguém lhes ensina a bioquímica deste tecido como tecido endócrino que é, e nós estamos no bloco endócrino não metabólico. Ninguém lhes ensina que o tecido adiposo é heterogéneo. Temos tecidos adiposos de vários estilos, uns bons para a saúde e uns maus, e, portanto, outra grande revista, o New England Journal of Medicine, parte das coisas em que esta aula é baseada e rigorosa e atualizada é neste artigo de revisão que saiu no New England, já neste artigo que eu posso enviar a quem tiver interesse, mas do qual eu vou fazer uma síntese. E vou voltar a falar do impacto que as coisas têm. Em Portugal, mais de metade da população tem peso a mais, no mundo então nem se fala. Portanto, conhecer metabolismo do tecido adiposo é qualquer coisa de importante, tendo presente os custos brutais económicos, que é como quem diz o IRS de quem trabalha, para sustentar custos que seriam muito menores se não houvesse a obesidade que há. Vamos falar da tecido adiposo nestes quatro tópicos e vou fazer um pequenino intervalo de 3 minutos, ou 4, máximo dos máximos 5, por uma questão de técnica de gravação entre o fim do ponto 2 e o início do tópico 3. O que é isto, tecido adiposo? Bem, o tecido adiposo pertence aos tecidos conjuntivos do organismo, de que há muitas variantes, e já estudaram na histologia laxo, denso, tecido ósseo, tecido cartilagíneo, são tecidos conjuntivos. O adiposo também é. Pronto, ora, um tecido conjuntivo, separado do epitélio pela membrana basal, tem três tipos de elementos. Uma substância matriz intersticial, está aqui representada a azul, um conjunto de vários de fibras que o cruzam, sejam elas de reticulina, de elastina, de colagênio, aqui marcadas, e células dispersas, ao contrário do epitelial, que as têm encostadinhas. E as células, umas são a panágio comum de todo o tecido digestivo, e essas células são basicamente os fibroblastos que sintetizam o colagênio, mas não apenas. Nós temos outras células, como os macrófagos, tão importantes e que eu vou falar daqui a bocado, que têm muito a ver com isto, mas temos também as células específicas de cada tecido. No osso, os osteocitos, osteoclastos, osteoblastos, na cartilagem, o condroblasto, e portanto aqui os adipocitos. Ora bem, portanto, é o que eu digo aqui: membrana basal, epitélio, substância intersticial, células comuns a qualquer tecido conjuntivo, de que chama a atenção para o macrófago e para o fibroblasto, mastocitos também, aqui, e as células específicas, que no caso do tecido adiposo estão aqui bem marcadas. Vê-se aqui um vaso que são os adipócitos. Atenção que o adipócito não é a bolha branca. A bolha branca são as bolhas de gordura dentro dos adipócitos. Ora, o problema do metabolismo do tecido adiposo tem que ser visto à luz deste conjunto e não apenas dos adipócitos. E tem aqui ampliado um esquema de um adipócito, que é as tais bolas brancas que eu ali falei, que é uma célula especialista em armazenar gordura. Isto é o núcleo. O citoplasma é esta margenzinha estreitinha, tem ali umas mitocondriositas, poucas neste adipócito branco, muitas no castanho, já lá vou, e cerca de 90% da sua área é a acumulação de triglicéridos, que é para isso que ele serve. Termos tecido adiposo é bom, a gente precisa. Que nós viemos do tempo de andar a fugir aos dinossauros, não que não são da nossa época, mas os mamutos e as caçadas, e estávamos meses sem comer, fechados em cavernas quando estava gelo e neve. Portanto, nós ainda hoje pagamos o preço biológico de estarmos preparados para armazenar energia sob forma de gordura. Vida é tudo que foi dito até agora para ser gasta quando é preciso e estou sem comer. Logo,
É fisiologia normal e não patológica o tecido adiposo expandir-se em situações de abundância quando predomina a lipogênese, encolher em tempos de carência energética quando predomina a lipólise. Isto é fisiologia da boa. Além disso, tem muitas outras funções, como vocês podem ler aqui: depósito das vitaminas lipossolúveis, proteção térmica, mecânica, etc, etc, etc. Pronto. No caso das mulheres, também já sabem, a conversão periférica, a função de ovário periférico do tecido adiposo, que, como sabem, é a última etapa de síntese dos estrogénios, decorre do estradiol que veio do ovário e que é convertido numa forma ainda mais ativa pelo tecido adiposo. Portanto, tecido adiposo não é só esta coisa que vocês estudavam, apenas isto na UP3, captação das lipoproteínas, ação da insulina, não vou repetir aquilo que já sabem, fat storage através da lipogênese, quando é preciso, a triacilglicerol, a glipase hormonossensível, está aqui explicado porque é que é hormonossensível, fat mobilization sob forma de lipólise. Isto já é careca de vocês saberem, não vale a pena estarmos a falar disto. Então, tudo nasce na vida, tudo cresce, tudo vive, tudo morre, o tecido adiposo também. O tecido adiposo começa-se logo a formar, como qualquer outra estrutura do corpo, no período pré-natal, a partir de células pluripotentes, as tais stem cells que na medicina agora se vão usar cada vez mais, e como é próprio da fase intrauterina e da primeira infância, childhood, reparem que eu tenho aqui poucas e aqui tenho muitas. Ou seja, a primeira fase de desenvolvimento do tecido adiposo, como muitos dos órgãos, é hiperplásica, hipermuitoplasia, crescimento no sentido de crescimento a duplicar ou a quadruplicar 1000 vezes o número de células. Increasing number of adipose cells. E depois, mais ou menos a partir, varia sobre a pessoa, meados, fins da adolescência, entrando na idade adulta, estabiliza o número de células com que vamos morrer. Aqui só mais uma que ali. Cresceu muito. Agora, quando a pessoa engordar, é à base de increasing adipose size, ou seja, obesidade hipertrófica. Agora o que vai aumentar não é o número de células que armazenam, mas sim a quantidade média de gordura por célula. E, pior do que isso na velhice, mesmo que a pessoa não tenha grandes balanços positivos, faz parte do envelhecimento, por isso os velhos engordam numa fase inicial, depois emagrecem, não é tema de hoje, a caquexia, por um bocadinho de hipertrofia adipocitária. Além disso, o velho ainda tem outro problema, é que, além de ter uma certa tendência hipertrófica do adipocito, ainda os vai localizar em sítios que não devem estar, que eu vou falar à frente, e esses sítios fora do sítio correto chama-se de posição ectópica da gordura. Ectofora, topos lugar, tal como uma gravidez ectópica, por exemplo, na tromba, gravidez ectópica, porque ecto fora, topo do sítio que deve ser, que é o outro. Deposição ectópica de gordura, voltarei a este, não a este boneco, mas a outro semelhante, a dizer onde é que são as localizações de mau prognóstico, diga-se, orgânicas de gordura. Todos vocês sabem da vossa biologia do secundário e celular do curso que eu tenho 4 tipos de secreções. Exócrino, crinar é segregar, exo para fora do corpo, lágrimas, tudo que é cavidades orgânicas que expele para fora, salivas, vaginais, brônquicas, biliares, intestinos, etc. Autócrina para dentro da própria célula, parácrina para a vizinhança, endócrina para o sangue. Já estamos carecas. Temos mais um tipo ainda. Um subtipo da parácrina, que é a vasocrina. É fácil de perceber, e voltarei a este tópico daqui a bocado, é fácil de perceber porque a obesidade é má, por exemplo, ao sistema cardiovascular. Porque quando a gordura cresce à volta de um coração ou à volta de vasos, está aqui uma artéria, evidentemente que por ação parácrina, e que no caso dos vasos se chama vasócrina, eu vou prejudicar o funcionamento destes vasos e destas estruturas pelos produtos libertados. Este também é um trabalho muito recente, de 2019, e muito bom, que estuda o papel patogénico do tecido adiposo na saúde cardiovascular. Bom, mas além disso, além de ter ação autócrina, vasócrina, parácrina, o tecido adiposo tem ação endócrina. É um órgão endócrino enorme do organismo.
Só há um órgão endócrino no corpo ainda maior do que o nosso tecido adiposo, que é a massa muscular, através das mioquinas, que não é tema desta aula. Reparem, e o tecido produz estas substâncias que lançam em circulação, quer a partir dos adipócitos, quer das células imunológicas que têm. E cá estamos nós a falar, quando eu vos falei das quatro setas do controle, voluntária, nervosa, endócrina e imunológica, porque eu tenho macrófagos, porque eu tenho mastócitos no tecido adiposo a produzir citoquinas que vão para a circulação também. Ao conjunto de substâncias produzidas pela massa adiposa com ação endócrina, porque entram em circulação, chama-se o nome genérico de adipoquinas. Cá está já a vossa bem conhecida leptina, cá estão os estrogénios que eu há bocado falei, não é que sejam produzidos pelo tecido adiposo, mas neles está a aromatase, que é uma enzima que faz a tal conversão final periférica, e algumas citoquinas e por aí fora, e esta hormona muito boa, muito protetora que eu falarei a seguir. Que é como quem diz, tecido adiposo vai ter aquilo que os autores de língua inglesa chamam o crosstalk, o diálogo cruzado com uma série de estruturas e de órgãos do corpo humano, e é fácil de perceber que isto vai ter muito a ver com mais saúde ou menos saúde, conforme eu tenho obesidade ou não obesidade, e mais onde. Este quadro dava para a gente estar aqui a conversar, mas há alguns destes tópicos a gente irá falar. Naquele artigo do New England que vos mostrei, ele tem umas infografias magníficas, onde tem aqui um esquemazinho do tecido adiposo, tem aqui mais ou menos os vários órgãos afetados pelas adipoquinas do WAT, do White Adipose Tissue, já vos disse que vamos falar de um branco e de um castanho, e tem aqui, portanto, a mesma continuação. Tecido adiposo, o que é? Então agora vamos ver. E ele é todo igual? Resposta: não. Não é igual em termos de qualidade, não é igual em termos de localização. Comecemos pela localização. Nas pessoas que não são gordas, porque mesmo uma pessoa magrinha, então se for mulher ainda mais, tem muita gordura, ela está sobretudo no tecido. Portanto, a gordura está no tecido adiposo, basicamente, não só. Pensem na medula óssea, por isso que quando deixa de ser vermelha passa a amarela. Amarela tem gordura. Pensem na mielina do sistema nervoso. Pensem na gordura mínima que as mamas têm que ter. Além de... Mas a grande maioria está no tecido adiposo. E, por sua vez, a grande maioria do tecido adiposo está subcutâneo. Aquilo a que chamamos de tecido superficial. Vamos assistir aqui a um pequeno striptease deste indivíduo que está a descascar a sua gordura subcutânea e vai tirar o seu invólucro de gordura subcutânea. Mas ainda tem gordura. Agora já não é superficial. Nos fáscias e dentro de músculos, etc, etc. Quando ele acabar de tirar toda a sua gordura, é que podemos ter os tais compartimentos da composição corporal. De uma maneira simples, quando a composição corporal é usada para determinar, em termos de se a pessoa é mais gorda, o peso é mais à custa de gordura, outra coisa, a gente divide em massa gorda, massa magra, ou se quiserem, massa isenta de gordura. Portanto, MG e MIG, massa gorda e massa isenta de gordura, ou magra, tanto faz. Mas para além da localização subcutânea, temos uma mais perversa, que é má para a saúde e que é diferente, além da localização, que é a gordura profunda. Eu tenho aqui representado uma pessoa gorda, de frente e de perfil. Esta braçoca é subcutânea, esta banha aqui ainda é subcutânea, mas depois temos gordura profunda, a que chamamos, quando ela está à volta das vísceras, o tecido adiposo visceral ou perivisceral, e tecido adiposo dentro dos órgãos, neste caso fígado gordo, esteatose hepática, esteato de gordura, estearina, esteato, portanto esteatose, sufixo de desinocência, hepática. Portanto, tecido adiposo subcutâneo, tecido visceral, neste caso do grande aumento, tecido retroperitoneal, estes dois são profundos, mas temos também tecido gordo, e isto é mau só em situações de obesidade que aparece. Pessoa normal só tem a nível subcutâneo. Nós somos feitos, quando eu vos falei ao princípio que o tecido é feito para expandir e para encolher, mas é para expandir e encolher a nível subcutâneo. Quando ele é profundo, perivisceral ou intravisceral, hepático, renal, cardíaco, vão surgir problemas. A outra coisa que esta figura mostra
É que eu, além de tecido adiposo branco, tenho aqui umas zonas castanhas, o tal tecido adiposo castanho, de que irei falar. Então, se quiserem usar a sigla inglesa, adipose tissue igual a subcutaneous adipose tissue mais visceral ou profundo adipose tissue. Ou à portuguesa, tecido adiposo branco mais castanho. Aqui têm um outro boneco a representar exatamente a mesma coisa. Eu tenho gordura não em tecido adiposo, como por exemplo na medula, nas mamas, na mielina. Cá está a gordura, a tal vasócrina que eu mostrei, gordura intra-órgãos, gordura visceral, gordura subcutânea e por aí fora. Mais outros quadros a representar o mesmo ou um corte transversal, e por isso o TAC e a ressonância magnética são tão boas para nos mostrar os vários compartimentos, porque quando um tipo está muito barrigudo, o que é mais visceral e o que é mais profundo. E isto é a desgraça que um cirurgião encontra quando opera um obeso, onde podem calcular que é difícil em ter boa técnica cirúrgica, quando eu tenho que atravessar 5 e 6 centímetros desta nevoeiro amarelo antes de chegar ao meu objetivo cirúrgico. Dizia eu que esta gordura não é igual. Nós temos aqui, e não é por acaso que este é o homem e que esta é a mulher, como se vê bem pela silhueta, gordura chamada gluteofemoral, que é um dos sítios onde as mulheres mais armazenam, e é subcutânea, queixam-se muito da celulite, mas não lhes faz mal nenhum à saúde. E aqui, antes pelo contrário, acrescento eu, e aqui a tal gordura intra-abdominal, peritoneal, visceral dos homens. À primeira vista percebem logo o tamanho dos adipócitos. A gordura visceral tem adipócitos mais hipertróficos. Fruto disso, tem várias desvantagens. Estes adipócitos são resistentes à insulina, portanto, pré-diabéticos, ao contrário destes que são sensíveis estão sempre com uma taxa lipolítica maior. Lembra que a insulina trava a lipólise e aumenta a lipogênese, portanto, estes estão sempre a inundar a corrente sanguínea de ácidos gordos grandes e vem daí a dislipidemia atrás. Estes são armazéns, nomeadamente da porcaria que nós ingerimos em xenobióticos, em hormonas da carne, químicos, que desde que sejam lipossolúveis ficam aqui armazenados, são para dentro, e estes têm uma maior densidade de receptores adrenérgicos e estes pequenos, o que torna que, não sendo o tema da aula de hoje, tudo é a desfavor desta gordura, é a que vai fazer as tromboses, a tendência para o infarto, já lá vamos, esta não. Tudo é a desfavor desta gordura, exceto uma coisa, o seu potencial de resposta ao exercício físico, à atividade física. Porquê? Porque sempre que eu faço exercício, tenho um tónus simpático e aumenta a concentração de adrenalina. Ora, se este tem maior densidade de receptores adrenérgicos e este menor, a energia que vai ser usada pelos músculos ativos vai ser, sobretudo, proveniente das células que respondem mais à adrenalina circulante. Por outras palavras, fazer restrição alimentar ou atividade física não é igual, mesmo que seja igual em balanço calórico negativo, a atividade física é a estratégia mais eficiente para mobilizar o tecido adiposo visceral, que é, como quem diz, o mal. Para além disso, também temos ainda outra história, que é a tal história do tecido adiposo branco e castanho. De onde é que vem esta designação? Eu tenho aqui um adipocito, voltando daquele trabalho do New England, tenho aqui um adipocito normal, do tecido adiposo branco, com aquele croissantzinho fininho de citoplasma que eu vos falei, 90% ou mais em triglicéridos. Aqui um núcleo, aqui só representado uma mitocôndria. Como sabem, as mitocôndrias ao microscópio têm um aspecto mais pardo, mais castanho e a gordura tem o ar mais esbranquiçado. Este é o adipócito clássico que serve para reserva de energia, para aquelas funções que eu mostrei no slide de isolamento térmico, etc. Mas há alguns adipócitos que têm muito poucos vacúolos de gordura e, em contrapartida, têm imensas mitocôndrias e por isso são castanhos. E estas mitocôndrias são diferentes das mitocôndrias destes outros adipócitos e da maioria das células do organismo. São mitocôndrias muito ricas num gene, que é expresso nelas. Lembrem-se que também existe DNA mitocondrial, conceito que fica para os biólogos celulares, não para mim, que codifica uma proteína chamada UCP, Uncoupling Protein. Como diz o nome, proteína desacopladora, ou seja, quando se dá transporte de eletrões na cadeia oxidativa,
desacopla, daí o nome, a produção da ATP. Toda esta energia que vem do Krebs destas mitocôndrias é para dissipar sob forma de calor. Ou seja, quanto mais tecido adiposo castanho, a linha A, mais calor eu produzo, é um dos nossos grandes órgãos termogénicos. A linha B é como estar com o carro a trabalhar em ponto morto, mas a carregar no acelerador. Dissipa-me energia. Portanto, quanto mais tecido adiposo castanho, melhor. Não engorda e queima energia. Problema: ele é muito escasso no organismo, ele é sobretudo abundante no recém-nascido, nos primeiros anos de vida, quando vem do quentinho do útero cá para fora. E mesmo assim, à medida que a criança vai crescendo, ele vai ficando vestigial e fica só nas entradas do tronco para manter calor nos órgãos internos. Ele é, por exemplo, mais importante, o tecido castanho, nos animais que fazem meses de hibernação para os manter quentes. Vamos ver que há um conjunto de estratégias e de adipoquinas boas que promovem a transformação de algum adipócitos brancos em castanhos. E depois descobriu-se que há assim uns adipócitos com características intermédias e chamaram-lhes os beges, que são aqueles que são com características intermédias entre os brancos e os castanhos. Portanto, quando eu comparo o white com o brown adipose tissue, as castanhas são células mais pequenas, riquíssimas em mitocôndrias, poucos vacúolos digestivos, aquilo que eu acabei de falar da idade, e produz adipoquinas muito favoráveis à saúde, tal como o tecido adiposo subcutâneo e ao contrário do tecido adiposo profundo visceral. Tem aqui, e volto a dizer, para fazer uma alusão ao exercício físico, que o treino físico, para além das calorias que queima, para além de mobilizar a gordura visceral que falei atrás, faz com que uma pequena porcentagem, mas é melhor que nada, do tecido branco evolua para tecido castanho. E isto não é por acaso. Isto já está programado geneticamente. Se lembrarem do que eu falei da infância, e a seguir este slide fazemos o mini intervalo para pôr a gravar, cá está a célula mesenquimatosa, tecidos conjuntivos vêm do mesenquima, como vocês se lembram, que vem da mesoderme, vocês lembram que têm endoderme, mesoderme, ectoderme, isto vem da mesoderme, o mesenquima. Reparem que a linhagem que vai dar origem ao tecido branco é diferente, é da série adipoblástica, é diferente da série miogénica. Reparem que o tecido castanho vem dos mesmos antecessores das fibras musculares. Caso é adipocito porque tem os vacúolos. Aliás, o músculo também tem gordura armazenada, que eu digo os atletas de fundo, ou, noutro caso, os obesos. Portanto, a própria linhagem embriológica de um e de outro são diferentes. Claro que ninguém tem que saber de cor estes fatores de crescimento aqui envolvidos, por amor de Deus. E depois temos o BES, que é o tal da transição de um para o outro. Portanto, como eu vos disse, vamos aqui interromper muito ligeiramente esta coisa. Eu vou parar esta gravação. Vou pôr a gravar, tenho aqui dois chats para ver, mas nada especial, portanto vamos sair. Vou pôr isto a gravar e vamos. E volto já, 2 minutinhos.